Queridos, nós propomos essa noite para os irmãos um tema talvez um pouco diferente para vocês, né? Mas com o passar da mensagem, da ministração, logo vocês entenderão o que eu quero dizer com a metalinguagem das Escrituras. Tá bom? Eu quero começar essa ministração pedindo que vocês abram suas Bíblias, mantenham-na aberta. E gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês, que vocês talvez já tenham a resposta, mas uma pergunta que vai abrir para nós um caminho para apresentar esse tema que é extremamente importante para todos nós. Eu perguntaria para vocês: por que os líderes da religião judaica condenaram a Cristo Jesus? Por que os líderes da religião e o povo de Israel, com gentes ou com os gentios, as autoridades do povo, por que eles crucificaram o nosso Senhor? E eu sei que diante dessa pergunta pode haver uma série de respostas. Não há somente um motivo, não há somente uma causa, não há somente uma razão. Poderíamos dizer que, conforme o próprio Jesus declara no Evangelho de Mateus, ele diz que os homens queriam matá-lo porque os homens, filhos do diabo, desejavam cumprir ou desejavam satisfazer os desejos do seu pai, que é o diabo, os desejos do homicida, que é o diabo desde o princípio, que os homens queriam matá-lo porque os homens eram maus, porque os homens não amavam a Cristo. E dentre outras coisas eu poderia dizer, e talvez essa seria a resposta que eu quero trazer para vocês hoje, eu quero dizer que a despeito de o povo de Israel ser um povo religioso, a despeito de o povo de Israel ser o servo de Deus, ou ter sido o servo de Deus, na ocasião em que Cristo estava em carne no mundo, o grande fator que desencadeou vários sentimentos e ações contra Cristo foi o fato de eles não conhecerem as Escrituras. E parece soar estranho essa afirmativa, ou essa afirmação. Alguém poderia dizer: mas como os judeus não conheciam as Escrituras? Se há o testemunho da história, há o próprio testemunho bíblico acerca dos judeus, como que eles eram completamente empenhados nos estudos das Escrituras, como que desde a infância, todas as crianças, sobretudo os homens, já estavam ali envolvidos nas escolas rabínicas, estudando a Torá, estudando os profetas. Ou seja, porque o povo de Israel era uma nação teocrática, acontecia que tudo que eles realizavam, a economia, a educação, a saúde, tudo girava em torno das Escrituras. Porque para os judeus as Escrituras era como se fosse a sua constituição. Ou seja, os judeus tinham muita habilidade com as Escrituras. A prova disso é que quando aqueles magos, como dizem, quando vieram do Oriente em busca de encontrar o Jesus recém-nascido, ou o Messias recém-nascido, diz que eles foram a Jerusalém. Então ali reuniram no templo ali os líderes, os escribas, os anciãos, os fariseus, os saduceus, os líderes do povo. E então esses magos perguntaram onde devia nascer o Filho de Deus. E então logo eles pesquisaram as Escrituras e apresentaram as Escrituras, porque era assim que eles faziam, um estudo meticuloso das Escrituras, a fim de encontrar a resposta, apontando acertadamente que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Então o povo de Israel era um povo de cultura escriturística, e os líderes então, sobretudo. Mas de repente nós afirmamos aqui que uma das razões por que eles crucificaram o Messias, dentre outras, é que eles não conheciam as Escrituras, no sentido de que quando o Messias chegou, eles não conseguiram encontrar nas Escrituras o Messias. Para eles, tudo que o Messias pregava e tudo que o Messias realizava era como se fosse uma coisa nova, a ponto de eles chamarem de uma nova doutrina, ou como dizem em outro lugar, quando Jesus fala
para esses líderes, dizendo: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Ora, quando ele diz não penseis que eu vim destruir, significa que eles estavam com esse pensamento: ora, esse tal de Jesus, o Cristo, ou o chamado Messias, ele está desfazendo da lei, desfazendo dos profetas, a fim de trazer um novo entendimento,